Oi, pessoal. Vamos lá para o nosso bate-papo do meio-dia. Na live de ontem, surgiu um tema e desse tema foi solicitado que fosse dado uma explanação maior para esse tema, que fosse dado uma ênfase maior. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, de forma também muito rápida, sobre foco. Manter o foco nas tarefas, nas, ah, nas decisões, no trabalho. Como manter o foco, né? A primeira coisa que a gente vai falar sobre foco, autoconhecimento. E isso a gente vai falar sempre. Porque com autoconhecimento você vai conseguir definir o que é que está te causando essa falta de foco. Tem muitas pessoas que não conseguem manter o foco em uma atividade, em um trabalho, não conseguem manter o foco de concentração, não conseguem manter o foco de permanência na atividade. E com o autoconhecimento você vai saber, então, o que é que está te causando essa sua falta de foco. Eu vou estar sempre falando, sempre aqui nos nossos encontros, a gente vai estar sempre falando sobre autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento é que vai te fazer conhecer a você mesmo. E conhecendo a você mesmo, você vai saber quais as suas preferências, os seus gostos, o que te causa motivação, o que você não gosta, aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa feliz, aquilo que você consegue tá vendo ali que é algo interessante para você, aquilo que você não tem essa característica de achar interessante. Então, o autoconhecimento é a base para você começar a descobrir o que é que está te causando essa sua falta de foco nas ações. Quando você conhece a você mesmo, você vai saber se é por conta de que você não gosta da atividade, se é porque você está com outros interesses, se é porque você tem outras tarefas a cumprir, se é porque aquilo não é o seu propósito de vida. Então, a partir do autoconhecimento, é onde você vai definir a causa deste seu problema. O que é que está tirando o seu foco, a sua concentração. A partir daí, então, quando você sabe a causa dessa sua falta de foco, dessa sua falta de concentração, dessa sua falta de permanência na atividade, você passa então a saber definir se isso é bom ou não para você. E aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é você saber entender a necessidade daquela tarefa, daquele esforço que você está fazendo, né? Quando você entende o porquê que você está fazendo aquele esforço, o porquê que você está fazendo essa atividade, o porquê que você tem que fazer aquilo ali, você vai saber, é realmente necessário que eu faça? Se é necessário, qual é o benefício que isso vai me trazer, né? A partir daí, você vai definir, se for necessário, eu vou fazer. Se vai me trazer um benefício, eu vou fazer, né? Se não for necessário, então talvez seja aí que eu precise mudar a orientação dos meus planos, né? Mas sendo algo necessário, pelo menos naquele momento, você já sabe o que está te causando a sua falta de foco e você já sabe por que é necessário então você fazer essa atividade. Pesando essa atividade, é realmente algo que vai te trazer um benefício a curto, a médio ou a longo prazo? Se sim, vamos então ver como manter o foco, mesmo a gente tendo essa dispersão vez por outra, mas a gente tem uma forma de manter esse foco. E para manter o foco, então você vai fazer o quê? Evitar distrações. É o básico, né? Todo mundo que é distraído um pouco, que perde o foco rápido,
se distrai facilmente, seja por necessidade, seja por uma forma de fuga daquela tarefa que você não quer realizar. Mas evite distrações. Se precisa ser feito, se é algo que você precisa de concentração, que vai fazer sozinho, procure um lugar reservado para ser feito. Como, por exemplo, estudos. Como nós conseguimos estudar de forma efetiva? Separe um espaço na casa, reserve o seu cantinho de estudo. Ali naquele lugar deve ser planejado, organizado, arrumado, para que seja o seu lugar de estudo, para que ali você, quando entre naquele seu espaço, você consiga então perceber que você foi para estudar, assim como o nosso quarto, quando a gente vai dormir, a gente precisa saber que lá é o lugar de sono, né, para ajudar que a gente tenha uma boa noite de sono. O quarto de estudos precisa também ser esse lugar que remete a essa questão de estudo, essa característica de estudo. Se for um trabalho que você vai fazer também de forma remota, no computador, ou mesmo no seu local de trabalho, que você vá no presencial, mas tenha o seu espaço de trabalho reservado. Evite estar com distrações, evite estar com... Se você se distrai fácil, se você perde o foco fácil, evite estar conversando com outras pessoas ao redor sobre outros assuntos, porque isso vai te tirar da sua concentração e vai trazer essa distração maior. Evite estar também com redes sociais ativas naquele momento que você precisa da concentração maior, para que você não se perca nessa atividade que você está fazendo. Outro passo muito importante é você criar uma rotina, formar um hábito, né? Como assim? A rotina faz com que a gente saiba exatamente que aquele horário é hora de fazer determinada tarefa, é hora de cumprir aquela tarefa. Então, nós vamos nos condicionar a essa questão de ter horário para fazer essa tarefa. Eu começo tal hora, termino tal hora. Ontem foi falado um pouquinho também a respeito de prazo. Quando a gente tem um prazo, a gente consegue manter um foco porque sabe que precisa terminar essa tarefa dentro desse prazo. Da mesma forma, quando nós criamos uma rotina, a gente coloca ali na nossa mente que os horários são padronizados para aquele tipo de atividade, para aquela ação. É interessante colocar um tempo? É interessante colocar um tempo, estabelecer um tempo para que você consiga se habituar a isso. É interessante que você tenha um tempo delimitado para essa ação, para essa tarefa. Até para que você não tenha a intenção de dizer, vou deixar para depois, vou fazer isso mais tarde, né? Quando você tem um tempo delimitado, estabelecendo esse tempo, esse período de tempo que é para ser dedicado a essa tarefa, você sabe que nesse momento a sua única tarefa, a sua única missão vai ser trabalhar nesse assunto específico. Então, isso faz com que a gente mantenha o nosso foco maior. Isso faz com que a gente tenha uma concentração maior, porque a gente sabe que de tal hora a tal hora eu vou estar com a minha mente voltada para essa ação. Então, eu vou estar canalizando as minhas forças para essa tarefa que está sendo realizada. É importante isso e é importante também porque a gente sabe que não é algo infinito, né? Quando a gente estabelece um tempo, quando a gente limita esse tempo, esse horário, a gente consegue, então, na nossa mente, organizar e saber que se para tudo tem um tempo, então essa tarefa não vai ser algo infinito. Eu vou conseguir fazer hoje, nesse horário, mas eu vou ter um horário para fazer as outras tarefas que eu tenho interesse também. Então, isso, nessa rotina, com esse tempo estabelecido, a gente consegue ter um foco maior, uma concentração maior, porque é nesse momento que a gente vai estar com a nossa mente, o nosso psicológico, com todas as nossas forças
voltadas para a execução dessa tarefa. Quanto tempo? Depende da atividade. Depende da atividade, né? Se for atividade de trabalho, você vai pegar quantas horas de trabalho eu preciso dedicar durante o meu dia. Então, nesse horário de trabalho, o meu foco, a minha concentração vai estar voltado para a atividade de trabalho. Se for estudos, nós vamos delimitar o nosso tempo também. Quanto tempo eu tenho entre tarefas, afazeres, trabalho, cuidar de casa, quem cuida de casa, cuidar de alguém, se você cuida de alguém, né? Entre os afazeres com os seus pets, com a sua, com o seu lazer, tirando todos esses afazeres também, né? Porque para tudo a gente vai delimitar tempo, e isso é rotina, né? Mas rotina de estudo, pelo menos diariamente você tem que dedicar 2 horinhas de estudo, no mínimo, para que você consiga ter ali um momento de você colocar suas ideias em ordem. Mas e se eu preciso fazer uma prova, né? Se eu estou estudando para um concurso e o concurso está chegando, será que com 2 horas eu vou ter tempo de ler todo o assunto? Então, eu vou pegar o assunto que eu preciso estudar, dividir pelos dias que eu tenho e saber quanto de cada assunto eu tenho que estudar durante o dia. E isso a gente consegue, então, definir. Em tantas horas do meu dia eu consigo estudar esse assunto. Digamos que eu estou fazendo que eu me inscrevi para fazer um concurso que eu precise estudar 5 assuntos específicos, mas cada assunto é um livro específico. Eu vou conseguir em uma semana ler esses 5 livros, eu vou conseguir em um mês ler esses 5 livros, eu vou conseguir em 15 dias ler esses 5 livros. Então, para que eu possa delimitar o meu tempo, eu preciso saber qual a tarefa que eu vou realizar, que eu tenho que realizar. Nesse momento, a gente sabe quanto de tarefa eu tenho, quanto de tempo eu vou gastar e quanto de tempo eu tenho restante para terminar de executar essa tarefa. Porque a depender do tempo restante, eu vou encurtar esse prazo de tempo ou vou alongar o meu prazo de tempo durante as horas do meu dia. Criando o hábito, criando essa rotina, a gente vai condicionar o nosso corpo, a nossa mente a estar focado nessa ação, nessa tarefa. E uma última recomendação, automotivação. Diariamente, e aí é uma coisa que eu recomendo, é colocar sempre por escrito aquilo que você tem que fazer, aquilo que é importante para você, em um local visível, porque isso vai, no momento que você olha para aquilo ali, isso te dá uma motivação maior para executar essa ação. A automotivação é tanto de você saber que está ali aquela ação, como também recompensas diárias por cada tarefa cumprida. Que recompensas são essas? Um elogio, uma comemoração, cumprir uma missão. Então, vou comemorar. Não perdendo o foco da ação, não perdendo o foco daquilo, mas comemorar um joinha, um legal, né? Comemorar contando para alguém, olha, eu consegui executar a minha tarefa. Isso é valorizar cada conquista. E a valorização também traz a automotivação. Na automotivação também a gente tem que revisar lá o porquê, quais são as coisas que estão tirando o meu foco, a minha concentração, por que eu preciso fazer essa tarefa e o que é que eu vou ganhar de benefício executando essa tarefa. Na automotivação, eu vou então saber que voltar lá a fita e dizer, olha, não posso me distrair, isso é uma forma também de se motivar, né? A ter foco na ação. Vou criar o meu hábito, o hábito é, vou acordar, vou fazer essa tarefa, fazer isso, 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 nesse horário, nesse tempo, vou executar desta forma.
A automotivação te faz também ter esse hábito constante, ter a vontade de concluir as suas tarefas. Então, para manter o foco, são essas as dicas que eu deixo hoje. É você se conhecer, você saber o que é necessário, você está ali fazendo sempre essa autoanálise novamente do que está te distraindo, afastar essas distrações, manter a sua rotina e se motivar a cada dia. Lembrando que você é importante e você é quem faz acontecer. Então, essa a nossa fala de hoje. Foi breve, rápido, mas é importante que a gente tenha ali sempre essas conversas, essas falas, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais e também tá deixando algumas dicas para cada um de nós. Valeu, obrigada pela participação e tchau!